Quem te inveja está sempre de olho, mas nunca no seu sacrifício. A inveja é seletiva. Ela nunca enxerga o todo, nunca vê a história completa, nunca percebe o preço pago no silêncio. Quem te inveja sempre olha o palco, mas nunca os bastidores. Sempre olha a conquista, mas nunca as noites de sono perdidas. Sempre olha a vitória, mas nunca os tombos que antecederam o momento de se levantar. Quem te inveja está sempre de olho, mas nunca no seu sacrifício. Essa é a essência da inveja. Ela recorta a realidade. Ela escolhe apenas a parte iluminada, apenas o que reluz, apenas aquilo que incomoda. Mas ignora deliberadamente o peso, o esforço, as lágrimas escondidas. Quem te inveja não vê a conta emocional paga, nem o medo que você precisou domar, nem as dúvidas que você carregou enquanto seguia em frente. Eles olham o resultado pronto, como se tivesse caído do céu, e sentem raiva porque não conseguem enxergar o preço. Você já percebeu isso? Já notou como as pessoas conseguem admirar sua vitória e ao mesmo tempo negar a sua luta? O curioso é que muitas vezes quem inveja acredita que faria melhor se estivesse no seu lugar. Mas será que eles teriam suportado os silêncios que você suportou? Será que aguentariam as renúncias que você escolheu? Será que caminhariam com a mesma coragem diante do vazio, quando não havia nenhuma garantia de que daria certo? A inveja é confortável, porque observa de longe, porque não sente o peso da cruz, porque não precisa pagar o preço. É fácil desejar os frutos quando não se conhece a dor da semeadura. Por isso, a primeira reflexão que você precisa ter é simples. Quem te inveja nunca estará olhando para a sua verdade completa. E se você tentar se justificar, estará gastando energia com quem nunca quis enxergar o todo. Você já se pegou explicando seus sacrifícios para alguém que não estava disposto a ouvir? Já percebeu como isso só aumenta a sensação de injustiça? O que eles querem não é saber da sua luta, mas apenas encontrar motivo para validar o ressentimento que já carregam. O que poucos percebem é que todo sucesso tem uma camada de dor escondida. Todo brilho tem uma sombra que o antecedeu. Todo fruto doce nasceu de uma raiz mergulhada na terra escura. A inveja, no entanto, ignora isso. Ela olha o fruto na árvore e não imagina as tempestades que quase quebraram os galhos. Olha o palco iluminado e não imagina os ensaios falhos, as quedas, os dias de solidão. Olha o sorriso estampado e não imagina as lágrimas que foram derramadas no silêncio. Quem te inveja está sempre de olho, mas nunca no seu sacrifício. E aí surge a grande provocação. Por que gastar energia tentando provar a quem não vê? Por que abrir seu coração para quem só escolhe enxergar o que incomoda? Será que não é mais inteligente aceitar que a inveja nunca terá olhos para o sacrifício? Será que não é mais sábio guardar suas forças para continuar caminhando, em vez de desperdiçá-las tentando justificar sua trajetória? O segredo dos fortes está em compreender que não se deve esperar reconhecimento de quem já decidiu não enxergar. Não se deve esperar aplauso de quem nunca se importou com a dor. O que eles veem é só o topo da montanha, nunca a escalada. Só o troféu, nunca os treinos. Só o brilho, nunca a batalha. Você já se questionou quantas pessoas o aplaudiriam se realmente soubessem tudo o que você passou para chegar até aqui? E já pensou em quantas se afastariam ainda mais, incapazes de lidar com o peso da sua resiliência? No fundo, quem te inveja não inveja apenas o que você tem, mas o que você se tornou. Porque conquistas podem ser repetidas, mas coragem não pode ser copiada. Disciplina não pode ser falsificada. Resiliência não pode ser emprestada. É por isso que eles preferem reduzir sua história ao resultado, porque admitir o processo exigiria encarar a própria covardia. E você, quantas vezes já se diminuiu porque acreditou no recorte que os outros fizeram da sua vida?
Quantas vezes se esqueceu do seu próprio esforço porque ficou preso no olhar atravessado que só viu o brilho? Quantas vezes se sentiu culpado por ter alcançado, esquecendo de tudo o que precisou abrir mão? Blindar-se contra a inveja começa exatamente aqui. Lembrar que ninguém vê o sacrifício como você vê. E que ninguém precisa validar sua dor para que ela tenha valor. Quem te inveja nunca verá a hora em que você ficou acordado, planejando enquanto os outros dormiam. Nunca verá a lágrima que caiu silenciosa quando ninguém acreditava em você. Nunca verá a solidão de caminhar por rotas desconhecidas. Nunca verá o medo que você enfrentou quando parecia que tudo ia desmoronar. Eles só veem o palco final, mas nunca os bastidores. Só veem o brilho, mas nunca as cicatrizes. Só veem a colheita, mas nunca as mãos calejadas. E é por isso que você precisa lembrar. O valor da sua jornada não depende da percepção de quem te inveja. O sacrifício que você fez não precisa ser reconhecido para ser real. As renúncias que você suportou não precisam ser validadas para terem peso. O que você construiu não precisa ser aplaudido para ter sentido. Quem te inveja estará sempre de olho, mas nunca verá o suficiente para entender. E está tudo bem. Porque o que realmente importa não é convencer os invejosos, mas continuar caminhando apesar deles. O que importa não é gastar energia explicando, mas continuar colhendo frutos que falam por si. O que importa não é se abalar pelo recorte da inveja, mas honrar o sacrifício que só você conhece. Quem te inveja olha para você como quem assiste a um filme cortado. Só vê a cena final, nunca os capítulos inteiros. Só vê o sorriso estampado na tela, nunca as falhas dos bastidores. É um recorte conveniente, feito para alimentar ressentimentos, mas incapaz de revelar a verdade completa. A inveja é seletiva porque precisa ser. Se ela olhasse para o sacrifício, teria que admitir que não é sua vitória que incomoda, mas a covardia deles em não pagar o mesmo preço. Pense em todas as vezes que você caminhou sozinho. Em cada renúncia que não foi aplaudida, em cada não que você precisou dar, em cada porta que você fechou, sabendo que perderia amigos, mas salvaria a si mesmo. Quem te inveja não estava lá. Não viu os dias em que você comeu menos para investir no seu sonho. Não viu os momentos em que você engoliu o choro para parecer forte diante dos outros. Não viu a noite em que você encarou o teto, perguntando se ainda valia a pena continuar. Eles só aparecem no final, quando os frutos despontam. E como não enxergaram a raiz, acreditam que o fruto nasceu do nada. É fácil olhar para a árvore carregada e esquecer o tempo em que ela foi apenas uma semente invisível debaixo da terra. Quem te inveja só aparece quando a árvore já está dando sombra, mas nunca esteve presente quando ela ainda lutava para não ser esmagada pela terra dura. Quantas vezes você já se perguntou, se eles soubessem o que eu passei, ainda me invejariam? Talvez não. Talvez sentissem medo de olhar para dentro de si mesmos, percebendo que não teriam suportado nem metade do peso que você suportou. A grande ironia é que enquanto a inveja tenta te diminuir, ela revela exatamente o contrário, sua grandeza. Porque ninguém desperdiça energia invejando quem está parado. Ninguém sente raiva do vazio. A inveja só aparece quando você incomoda, quando sua vida se torna um espelho incômodo para quem não teve coragem de tentar. Por isso, quando alguém te inveja, o que ele realmente está dizendo é: eu vejo em você algo que eu não fui capaz de construir. E você vai permitir que essa confissão disfarçada roube a sua paz? Ou vai usá-la como prova silenciosa de que está no caminho certo? Mas existe algo ainda mais profundo. A inveja é míope. Ela enxerga de perto o brilho, mas é incapaz de ver de longe o caminho. Quem te inveja só vê o agora, nunca o processo. E essa miopia faz com que o sacrifício seja invisível para eles, mas não precisa ser invisível para você. O perigo está em você mesmo esquecer o preço que pagou.
Já se pegou diminuindo sua própria luta porque ninguém a reconheceu? Já se sentiu tentado a acreditar que sua vitória não vale tanto assim porque os outros a trataram como sorte? Isso é a armadilha mais cruel da inveja. Não apenas ignorar o seu sacrifício, mas te convencer a ignorá-lo também. É por isso que você precisa ser guardião da sua própria memória. Precisa lembrar de cada renúncia, de cada lágrima, de cada passo dado em silêncio. Não para se vitimizar, mas para nunca deixar que o olhar seletivo da inveja apague a verdade da sua trajetória. Se você esquecer o que custou, corre o risco de acreditar que não mereceu. Se você esquecer o sacrifício, corre o risco de se perder no veneno dos outros. Você já percebeu como a inveja só se torna realmente perigosa quando começa a convencer você de que sua vitória não foi legítima? Quem te inveja nunca verá as vezes em que você caiu e precisou levantar sozinho. Nunca verá as feridas escondidas por trás de cada sorriso. Nunca verá os pedaços de você que ficaram pelo caminho. Mas você viu. Você esteve lá. Você sabe. E essa consciência é a blindagem mais poderosa contra a distorção da inveja. Porque quando você se lembra de tudo o que enfrentou, entende que ninguém tem o direito de reduzir sua história a um recorte conveniente. A vida dos que invejam é feita de atalhos mentais. Eles dizem, foi sorte, porque não suportam admitir que foi esforço. Eles dizem, alguém ajudou, porque não conseguem aceitar que você caminhou sozinho. Eles dizem, não é tão difícil assim, porque se reconhecessem a dificuldade, precisariam admitir a própria preguiça. A inveja precisa negar o sacrifício para sobreviver. E você, vai dar a ela esse presente? Ou vai continuar afirmando sua jornada, mesmo que ninguém aplauda? Existe ainda outro detalhe que os invejosos não enxergam: o preço emocional. Eles veem você sorrindo, mas não veem a ansiedade que você precisou domar. Veem sua vitória, mas não veem o medo que você sentiu antes dela. Veem o palco, mas não veem o nervosismo, as noites em claro, os momentos em que tudo parecia desmoronar. Eles não enxergam porque não querem enxergar. E tudo bem, porque você não vive para satisfazer os olhos deles. Você vive para honrar os passos que deu. Então a reflexão é clara. Não espere reconhecimento de quem nunca quis enxergar sua dor. Não espere compreensão de quem se recusa a ver o preço. Não espere gratidão de quem só aparece quando já está pronto. Sua vida não é tribunal. Você não está em julgamento. Você não precisa apresentar provas para quem já decidiu a sentença antes mesmo de ouvir a sua história. Quem te inveja está sempre de olho, mas nunca no seu sacrifício. E é exatamente por isso que sua energia não deve ser desperdiçada tentando convencer. No final, você só tem duas escolhas: viver tentando provar o valor do seu sacrifício a olhos cegos, ou viver em paz, sabendo que quem te inveja nunca verá as vezes em que você caiu e precisou levantar sozinho. Nunca verá as feridas escondidas por trás de cada sorriso. Nunca verá os pedaços de você que ficaram pelo caminho. Mas você viu. Você esteve lá. Você sabe. E essa consciência é a blindagem mais poderosa contra a distorção da inveja. Porque quando você se lembra de tudo o que enfrentou, entende que ninguém tem o direito de reduzir sua história a um recorte conveniente. A vida dos que invejam é feita de atalhos mentais. Eles dizem, foi sorte, porque não suportam admitir que foi esforço. Eles dizem, alguém ajudou, porque não conseguem aceitar que você caminhou sozinho. Eles dizem, não é tão difícil assim, porque se reconhecessem a dificuldade, precisariam admitir a própria preguiça. A inveja precisa negar o sacrifício para sobreviver. E você vai dar a ela esse presente? Ou vai continuar afirmando sua jornada mesmo que ninguém aplauda?
Existe ainda outro detalhe que os invejosos não enxergam: o preço emocional. Eles veem você sorrindo, mas não veem a ansiedade que você precisou domar. Veem sua vitória, mas não veem o medo que você sentiu antes dela. Veem o palco, mas não veem o nervosismo, as noites em claro, os momentos em que tudo parecia desmoronar. Eles não enxergam porque não querem enxergar. E tudo bem. Porque você não vive para satisfazer os olhos deles. Você vive para honrar os passos que deu. Então, a reflexão é clara. Não espere reconhecimento de quem nunca quis enxergar sua dor. Não espere compreensão de quem se recusa a ver o preço. Não espere gratidão de quem só aparece quando já está pronto. Sua vida não é tribunal. Você não está em julgamento. Você não precisa apresentar provas para quem já decidiu a sentença antes mesmo de ouvir a sua história. Quem te inveja está sempre de olho, mas nunca no seu sacrifício. E é exatamente por isso que sua energia não deve ser desperdiçada tentando convencer. No final, você só tem duas escolhas: viver tentando provar o valor do seu sacrifício a olhos cegos, ou viver em paz, sabendo que sua caminhada fala mais alto do que qualquer comentário atravessado. E talvez a vida esteja apenas esperando que você escolha a segunda opção. E sua caminhada fala mais alto do que qualquer comentário atravessado. E talvez a vida esteja apenas esperando que você escolha a segunda opção. A maior ironia da inveja é que ela se alimenta apenas daquilo que aparece. Ela nunca mergulha no invisível, nunca se importa com o silêncio, nunca se detém no esforço escondido. Quem te inveja só consegue observar o que pode ser visto, o resultado, o brilho, a vitória. Mas não tem coragem de perguntar o que está por trás. Não tem paciência para atravessar os bastidores. Não tem humildade para reconhecer que cada passo carregou dores, quedas e sacrifícios. E é por isso que a inveja é tão vazia. Porque ela só enxerga o palco, nunca a vida real. Você já percebeu como os olhos da inveja sempre chegam atrasados? Nunca aparecem no início, quando tudo é incerteza, quando você ainda carrega dúvidas e medos, quando não há aplausos, apenas silêncio. A inveja só aparece no final, quando o risco já foi assumido, quando o sacrifício já foi feito, quando os frutos já começaram a nascer. E ainda assim, ela insiste em negar o preço, porque reconhecer o preço seria admitir a própria fraqueza. E aqui está o detalhe mais profundo. A inveja é cega para o processo porque não suportaria o peso de enxergá-lo. Se alguém que te inveja realmente soubesse quantas vezes você chorou em silêncio, talvez não ousasse comparar. Se realmente soubesse quantas noites em claro você passou planejando, talvez pensasse duas vezes antes de diminuir. Se realmente soubesse quantas vezes você abriu mão de prazeres imediatos para construir algo maior, talvez se calasse. Mas a inveja prefere ignorar, porque admitir seria encarar a covardia própria. A questão é, você precisa aprender a viver com esse olhar seletivo sem se perder nele. Precisa entender que o silêncio dos seus sacrifícios nunca será aplaudido por todos. Precisa aceitar que muitas das suas dores permanecerão invisíveis aos olhos alheios. Precisa se libertar da expectativa de reconhecimento para poder continuar em paz. Porque no fim, não é o olhar do invejoso que valida a sua história, é a sua constância. Quem te inveja está sempre de olho, mas nunca no seu sacrifício. E esse nunca é definitivo. Não importa o quanto você explique, não importa o quanto você se abra, não importa quantas vezes tente mostrar. Eles não querem ver, eles não estão prontos para ver, e talvez nunca estejam, mas você não precisa deles para continuar. A sua vida não é construída pelo olhar alheio, mas pelo esforço que só você conhece. Já se perguntou por que tantos desistem no meio do caminho? Porque gastam mais energia tentando convencer os outros do que construindo para si mesmos.
porque acreditam que precisam ser reconhecidos para seguir, porque se deixam intoxicar pelo olhar atravessado. Mas os que vencem, os que chegam até o fim, são aqueles que entendem. O sacrifício nunca será aplaudido em tempo real. Ele é invisível agora, mas se tornará evidente no futuro, quando os frutos falarem mais alto do que qualquer comentário. E é aqui que entra a sua força. Não se trata de apagar os invejosos, mas de não permitir que eles apaguem você. Não se trata de provar nada, mas de continuar provando a si mesmo, dia após dia, que o sacrifício vale a pena. Não se trata de justificar, mas de permanecer. Você já percebeu como o tempo sempre revela? Como o barulho de hoje se dissolve e apenas o legado fica? Talvez o que você precise não seja gritar contra a inveja, mas apenas permanecer firme no silêncio do seu trabalho. A vida dos fortes não é feita de respostas, mas de frutos. Enquanto os outros perguntam, eles colhem. Enquanto os outros duvidam, eles constroem. Enquanto os outros invejam, eles seguem. E é essa constância que transforma qualquer veneno em nada. Porque no fim, a inveja é barulho passageiro, mas o sacrifício é construção eterna. Agora, imagine se você pudesse transformar cada olhar de inveja em combustível para se lembrar do preço que pagou. Em vez de sentir raiva, sentiria orgulho. Em vez de se abalar, se fortaleceria. Em vez de duvidar, confirmaria. Cada vez que alguém invejasse sua vitória, você lembraria: eles não têm ideia do que custou. E é justamente por isso que eu valorizo tanto. Como sua vida mudaria se você olhasse para a inveja não como ameaça, mas como lembrete da sua coragem? A verdade é que a inveja nunca vai desaparecer. Sempre haverá alguém de olho. Sempre haverá quem observe de longe. Sempre haverá quem critique sem saber, quem fale sem conhecer, quem diminua sem entender. Mas também sempre haverá você. E só você sabe o que suportou. Só você conhece as dores invisíveis. Só você entende o peso real. E é esse conhecimento que te protege. É essa memória que te fortalece. É essa verdade que te blinda. No fim, o que define sua jornada não é quem olha, mas quem caminha. Não é quem fala, mas quem suporta. Não é quem inveja, mas quem paga o preço. A inveja pode até tentar reduzir sua história a um recorte, mas sua vida inteira sempre falará mais alto. Então, guarde isso. Quem te inveja está sempre de olho, mas nunca no seu sacrifício. E talvez esse seja o maior privilégio, porque se eles soubessem realmente o que custou, talvez nem ousassem desejar o que você tem. O que você carrega é único porque só você teve coragem de suportar. Só você teve força para continuar. Só você teve fé para insistir, e é isso que ninguém pode roubar.